Boa noite, professora! Boa noite, Ellen. Satisfação em conhecê-la. Toda minha. Quero te agradecer imensamente por essa segunda oportunidade, te dizer que uma das maiores intenções dessa segunda oportunidade que você está nos dando aqui é incentivar o maior número de associados, de seguidores da Ana Justa a se beneficiar do seu material maravilhoso aí no YouTube. Obrigada. Pela Nova Acrópole. Obrigada mesmo, viu? Eu ainda tenho que pedir desculpas pela primeira vez, porque tivemos um bug de conexões e eu não consegui me manter no ar. Mas agora estamos bem garantidos. Que bom, te agradeço infinitamente. Então, para todo mundo aqui que já conhece, que está tendo essa primeira oportunidade de estar junto com a professora Lucilena Galvão, eu quero primeiro dizer que, de fato, o material que a professora Lucilena Galvão disponibiliza, tanto gratuitamente pelo YouTube da Nova Acrópole, quanto pelos cursos online dela, me referencia como assim, um dos melhores materiais do Brasil mesmo, professora. E nessa pandemia tem servido de resgate do princípio do centro, tem servido para lembrar a mim e tanta gente que eu conheço que te acompanha, de quem nós somos e de como é que a gente pode, com a tua ajuda, com o teu fator de soma, se recalibrar, voltar mesmo para o dia a dia. E eu quero aqui, então, ler rapidamente teu currículo, que é extenso, é lindo, vou enaltecer aqui os pontos principais, para quem ainda não conhece, de todas as suas habilidades, para a gente já começar. Tudo bem? Vamos lá? A professora, então, Lucilena Galvão, ela hoje, de fato, é reconhecida como uma das maiores professoras de filosofia do Brasil. E eu quero aqui enaltecer que ela é professora da organização Nova Acrópole, atua há 31 anos na organização filantrópica em temas ligados à filosofia, psicologia, simbologia e ética. Possui mais de 400 palestras publicadas no canal do YouTube da Nova Acrópole, que somam mais de 40 milhões de visualizações. Publicou 4 livros sobre poesias e reflexões próprias, além de ter prefaciado diversas obras escrito letras de música, como a música Prudência, cantada pela Zizi Tosse, e 2 roteiros para teatro, entre eles a obra de Blavatsky, estrelada por Beth Zalkman, que teve aí na pandemia nutrindo nossas almas. É palestrante profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, ministrando palestras em empresas e órgãos públicos. Seus cursos sobre administração de tempo, sobre técnica de estudo, já foram realizados por mais de 20 mil alunos. E ela possui 3 cursos online: Agenda Estoica, como viver o estoicismo, Técnicas de Estudo e a Administração do Tempo, oferecidos pela Idalix, cursos online com mais de 5 mil alunos. Então, estamos com um presente de Deus aqui na nossa frente para falar de espiritualidade em tempos de crise. E eu começo, professora, te pedindo para nos ajudar a lembrar a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Na verdade, religião vem de religio, religare, que é aproximar o homem, de alguma forma, da sua origem metafísica. Mas isso feito dentro de um contexto cultural da civilização A, B ou C, com determinadas características que não deveriam ser opostas, deveriam ser complementares, né? Mas tomado, como dizemos assim, um corpo no tempo e no espaço, com determinadas regras, procedimentos e crenças em geral. Já a espiritualidade é uma coisa inata, que é aquela necessidade que o homem tem, ainda que ele não tivesse nenhum contato com civilização. Imagine você, um Tarzan das selvas, né? Hoje, inclusive, já se encontra restos de neandertais, que se mostra que eles, de fato, faziam cerimônias e tinham espiritualidade. Uma necessidade de dar um sentido à vida maior do que a sobrevivência. E um reconhecimento de que há algo acima de nós. Tá? Dê o nome que der. Não necessariamente está ligado a qualquer corpo religioso ou qualquer crença em particular. Eu costumo exemplificar com uma bela estátua que está em cima de uma mesa com 4 pernas. Mas antes, a primeira coisa que você faz é colocar um ganchinho de samambaia no teto e um fio de nylon bem espesso e amarra essa estátua, de tal maneira que ela só roça na mesa. Você vai e corta um pé da mesa, a mesa bambeia, e ela se mantém tranquilamente. Você corta um segundo pé, evidentemente a mesa tomba e ela se mantém. Você pode cortar os 4 pés da mesa e ela se mantém, porque a base de apoio dela não está abaixo, está acima. Ela tem referenciais internos de valores, de sabedoria,
ela tem uma necessidade muito grande de servir ao propósito da natureza. Ela não veio aqui para sair do mesmo tamanho que entrou. Ela veio para fazer diferença para o mundo e para si própria, e para as pessoas à sua volta, evidentemente. Então, transcende qualquer restrição cultural, qualquer corpo de crenças. Espiritualidade nasce com o homem. É uma intuição, aquilo que na Índia eles chamam de Budi, né? Uma intuição de que o homem está no colo de algo maior, que existe ordem, existe inteligência no universo, que ele não é o único ser inteligente. Quando o homem começa a despertar, ter discernimento, desenvolver mais sentidos internos, que são inteligência, percepção, sensibilidade, começa, de fato, a não acreditar que a natureza seja causa. A natureza é cosmos. E tudo que é cosmos é dotado de uma inteligência, de uma ordem e de um propósito. E essa percepção e, ao mesmo tempo, o sentimento de que fazemos parte disso. E que a natureza espera algo de nós para dar o sentido à nossa vida como seres humanos. Isso é espiritualidade. Então, é muito comum que, ao longo da história, haja homens que foram profundamente espiritualizados, sem que fossem adeptos de religião nenhuma. Nada contra a religião, mas a espiritualidade é realmente uma percepção. É possível você converter uma pessoa a uma religião, mas não é possível despertar a espiritualidade de alguém se ela não está preparada para isso ou predisposta para isso. Não tem como. É algo que nasce de dentro para fora. Gratidão, professora. E que maravilhoso é estarmos conscientes, né, disso, né? E quantas provas, eventualmente, a gente tem que passar para estarmos lúcidos disso, de que somos seres espirituais, inevitavelmente, independente da cultura, independente do tempo na história. E eu queria até aproveitar para te fazer um gancho de que na primeira live com a Ana Justa, o que mais me chamou a atenção daquele conteúdo rico partilhado das virtudes em tempo de crise foi você nos falando que se nós estivéssemos dispostos a aprender todos os dias com tudo que nos acontece, nossa vida seria como uma rampa, sempre ascendente, sempre evoluindo, e não precisaríamos de prova. Isso foi de toda a live, da primeira live aqui da Ana Justa contigo, que mais me chamou a atenção. E eu queria muito que nessa segunda pergunta te perguntar como a gente pode se conscientizar melhor disso no dia a dia. É algo interessante, inclusive nesse sábado nós devemos ter uma palestra onde eu ensino a ver a beleza em todas as coisas, no nosso canal do YouTube. O homem, ele se voltou muito para fora e ficou muito superficial na sua apreciação da vida. Nós deveríamos, a primeira coisa que fazemos é acreditar que a vida tem ordem, tem algo a te ensinar. O Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, ele diz que quando nós alienamos demais, é como se nós tivéssemos amarrado uma bola de aço ao nosso tornozelo. Não conseguimos aprender mais nada. Nesse momento, nós escolhemos morrer. A vida simplesmente executa, porque se não há aprendizado, não há sentido para a vida. Então, as pequenas coisas que estão à nossa volta são aprendizados o tempo todo. E isso é incrível e é muito bonito quando você começa a despertar. Nós nos engotamos ao ponto de que hoje há quem diga que tem preguiça de pensar. E fala nisso com a maior naturalidade, como se fosse uma coisa aceitável, dentro de uma espécie que se chama Homo sapiens sapiens. Tem preguiça de exercitar o pensamento. Ou seja, pega o play do coletivo, da moda, e simplesmente sai rolando pelos carris que todo mundo corre. Como diz aquela música jovem, Marvin, né? O teu destino eu sei decor. É mais ou menos essa a ideia. Lindo, professora. E você nos fala muito do poder dos símbolos para resgatar a capacidade de ver beleza em tudo, né? De ver beleza em cada pequeno acontecimento. E me marcou muito no teu estudo do livro do Mircea Eliade, do Sagrado e o Profano, você falar do poder que tem a gente ser capaz de apropriadamente escolher um símbolo para colocar no centro da nossa casa, para servir de lembrete para a gente da beleza, da vida, de quem nós somos. Então, eu queria te perguntar o poder dos símbolos para nos resgatar a nossa essência, esse ser espiritual que somos, e como melhor escolher um símbolo para nos ajudar nessa missão. É interessante porque hoje nós somos muito utilitários, então os objetos já são utilitários. Eu sempre conto de uma ocasião que entrei numa bela loja de decoração enorme, 2 andares, e saí de lá sem vontade de adquirir nenhum daqueles objetos, porque nenhum deles representava coisa nenhuma. Era simplesmente vidros murano retorcidos para combinar com a cor da cortina ou do tapete.
caríssimos, mas que não significavam coisa nenhuma. Bom, se você pega decorar, decore significa trazer à tona o coração das coisas. E é evidente que quando você traz à tona o coração das coisas, você traz o seu também. Um dia uma pessoa me deu uma rosa azul. E eu falei, nossa, que maravilha, amei essa rosa. Aí as pessoas criticaram, não, mas você está falando de uma rosa que foi tingida. Eu falei, agora mesmo que eu amei, porque não é uma rosa que nasceu azul. Ela fez um esforço para ser azul. E azul é a cor do celeste, é a cor dos valores mais elevados do mundo. Então, nenhum de nós nasce azul. Faz um esforço para se tornar azul. E aquele esforço dela me lembrou, bom, eu estou me tornando azul. E essa rosa se tornou, a partir daí, quando me deu rosa azul, eu fico super feliz. Então, você vai pautando o seu caminho, percebendo as coisas. Por quê? Por que essa rosa é especial? Por que essa planta? Por que esse símbolo? Tantas coisas tão interessantes. Eu sempre fico olhando o movimento da água, às vezes lavando a louça na minha pia, observando o movimento da água e percebo que é como a minha consciência. Consciência, se você não empurrar ela na direção certa, ela tende para o ponto mais baixo, ela vai para o ralo mesmo. Então, a consciência, para se elevar, precisa de uma ação constante da vontade, que é como aquele rodinho que a gente tem, que fica puxando as coisas. Que ela solta, ela vai para o ponto mais baixo. Quando você está lutando para crescer e está esbarrando com dificuldades, o tempo todo você vê as lições que a natureza te dá, porque elas estão para todos os lugares. Às vezes numa palavra, num verso, e às vezes nas coisas da vida, na maneira como a vida funciona. Eu tenho uma boa coleção dessa minha caixinha de primeiros socorros espiritual, que são os aprendizados que eu tive da vida, que são preciosidades, são lindos. E você percebe, bom, existe uma certa sincronicidade, como dizia Carl Jung, que faz com que nada aconteça ao homem que não seja próprio do homem, como dizia Marco Aurélio. Que as coisas vêm, às vezes, exatamente no momento que precisamos vê-las. E nós não decodificamos. Símbolo é a linguagem da vida. A vida se comunica conosco através do símbolo. Quando nós aprendemos essa linguagem, começamos a dialogar com a vida com tanta inteligência que, num determinado momento, você tem curiosidade para ver o rosto do interlocutor oculto que está nos bastidores conversando com você através daquela linguagem. Então, você está interagindo e você percebe, é uma coisa incrível. Você, quando está perceptivo, percebe que as coisas não são casuais, elas têm todas elas um sentido. E todas elas têm algo. Platão dizia que em tudo aquilo que dá certo, nós podemos abstrair um segredo que faz qualquer outra coisa dar certo. Em tudo aquilo que dá errado, nós podemos abstrair a lei que foi atropelada que fez aquilo ali dar errado. Ou seja, tanto para aprender no sentido de acertar, quanto para aprender no sentido de errar, nós podemos tirar coisas valiosíssimas. Agora, o detalhe é que às vezes ficamos mais reflexivos quando perdemos do que quando ganhamos, né? Acaba fazendo com que essas lições, através dos erros, sejam mais contundentes. Sejam os momentos que a gente realmente para refletir. Porque na vitória, euforia, não refletimos. Gratidão, professora. E você nos fala muito de refinar o gosto, né? De realmente se esforçar, se comprometer a refinar o gosto por aquilo que nos aproxima de quem somos, de nos fazer humanos maiores, de nos comprometermos com isso, de estarmos realmente fazendo disso uma agenda. E a minha pergunta para a professora é, para refinar o gosto, como a filosofia, na sua vasta experiência, com o estudo comparativo, pode nos ajudar a apreciar o mais refinado? É interessante porque é um trabalho constante que fazemos, você sentir o efeito que as coisas fazem em você. Então, determinadas músicas podem ser boas, por exemplo, numa academia de ginástica, porque colocam você totalmente turbinado para fazer aqueles exercícios. Mas dentro de casa, quando você está fazendo uma tarefa, elas te agitam de uma maneira tal que gera até um pouco de ansiedade. Para esse contexto, elas não são ideais. Platão recomendava que houvesse um horário do dia, que ele chamava de divinos ócios, para você ter um bate-papo com a sua própria alma, com a tua consciência, para avaliar a sua vida. Eu estou indo na direção do meu propósito? Ou estou parado? Ou estou indo na direção contrária? Nesse momento, ele dizia, você tem que conhecer quais são os gostos da tua alma, da tua consciência mais elevada. Porque é como se você convidasse uma pessoa para vir na tua casa. Você procura a comida que ela gosta, a música que ela gosta, não é assim?
cria um ambiente que ela gosta para receber bem essa pessoa. Sim, também a nossa consciência mais elevada tem um ambiente onde ela se faz presente. A gente tem que encontrar. Em geral, a junção de uma ou mais belezas, ela turbina a consciência humana. Por exemplo, se você pega ou um amanhecer ou um pôr do sol, que são momentos maravilhosos, e coloca ali uma música que eleva a tua consciência, e ainda, se puder, recita uma oração ou um poema muito belo, ali você fica em ótimas condições para poder avaliar a sua vida. A consciência chega no seu assento mais elevado que ela conquistou até então. Então, nós temos que saber disso, reconhecer o efeito que as coisas fazem em nós, não achar que tudo é impune. Uma coisa curiosa que eu sempre digo para os meus alunos, quando você encontra uma música que turbina a tua consciência, eleva a tua consciência, na hora que você está colérico, procura se forçar a ouvir essa música. Você vê que a personalidade não quer de jeito nenhum, porque a nossa ira, a nossa cólera, ela tem um instinto de conservação, você não quer sair dali. Só o fato de você, por disciplina, dar o play, aquilo começa a já te dar uma nova perspectiva. Opa, isso não é tão grave. Olha pelo ponto de vista do outro. Olha sobre o ponto de vista da tua vida. Você já cometeu erros maiores do que esse, porque está sendo tão duro com o outro. E você começa a girar em torno da coisa pelo efeito atrativo que essa melodia tem. Eu tenho o hábito, que é algo que eu sempre recomendo, de antes de dormir e ao acordar. Tem um sonzinho daquele mais simplesinho que existe, aqueles de bolinha que ninguém usa mais. Colocar uma bela canção pela manhã, uma bela canção à noite, uma pequena leitura, uma pequena reflexão. A maneira como você começa e a maneira como você termina o dia, ela é muito importante. É a chamada magia dos inícios, que vai dar a tônica para o teu estado de espírito, para a maneira como você vai para a vida. E à noite vai dar a tônica de como você entra na consciência onírica. Vai ser fortemente influenciador, por exemplo, da qualidade do teu sono. A maneira como você entra na consciência onírica. Eu nunca me esqueço, eu adolescente, louca com o negócio de vestibular, que hoje está ainda pior, né? Já era assim. Eu sonhava a madrugada inteira resolvendo problemas de química, de física, acordava cansadíssima. Ninguém tinha me explicado que aquilo não era a forma de dormir. As coisas mais simples do mundo, nós que nos consideramos mais high-tech, os mais high-tech da história, né? Tecnologia de vida mais simples já não sabemos mais. Os pater-família romanos, quando havia um desastre na família, um acidente, alguma pessoa se perdia, ele colocava todo o grupo familiar de quarentena, para que não ficasse constantemente falando naquele fato, repetindo aquele fato. Porque aquilo pode gerar uma frequência mental que gera uma sequência de desastres no grupo familiar. Então, ele colocava todo mundo numa quarentena mental, pensando em coisas mais produtivas, lembrando da pessoa que se foi, só os aspectos positivos, não fazendo referência àquela tragédia, àquele fato, nunca. Eles tinham todo um cuidado, que também a técnica do Feng Shui chinesa tem muito isso, a maneira como você pinta a cor do seu quarto, das paredes, não é qualquer coisa. O quadro que você tem diante da sua cama. Tudo bem que você possa gostar de um quadro meio exótico, com uma temática meio agressiva, mas não coloque isso para ser a primeira coisa que você vê pela manhã. Gera uma frequência, atrai você para uma frequência, para uma consonância de mente muito baixa. Tá? Gera um efeito muito ruim. Então, todas essas coisas eram conhecidas, havia todo um conjunto de técnicas. A gente não sabe mais nada disso. Os paterfamílias, quando iam se mudar para uma casa que já tinha sido habitada por alguém, a preocupação deles não era apenas em limpar fisicamente, mas em fazer toda uma série de cerimônias que era própria daquela civilização, porque ali está impregnado das formas emocionais e mentais de quem viveu ali. Isso gera influência, o ser humano é muito pesado. Isso existe num livro que eu gosto muito, que é a Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. Ele fala sobre isso, é Roma, a cidade antiga. Então, toda uma tecnologia que hoje a gente acha que é uma grande besteira, mas sofre por não saber disso. São coisas muito antigas e que os romanos não inventaram. Vem de Índia, vem de Egito, porque eles são tributários desses povos, através de Grécia ou diretamente. Então, nós sabemos muito sobre como fazer coisas, como construir homens, nós andamos bem esquecidos. Tão simples e tão poderoso, né? Eu venho falando há 14 anos dos rituais da manhã, dos rituais da noite, e desconhecia, inclusive, as bases filosóficas disso que conhecia através da professora. E
o quanto realmente a gente consegue, com um ato repetido tão simples, transformar, gerenciar, domar essa mente, vezes mais voltadas para o físico mesmo. Eu queria te perguntar, professora, se a questão é também conhecermos melhor a necessidade da nossa consciência mais elevada, para podermos alimentá-la. Nós estamos aqui com vários seguidores pedindo suas indicações de música, de músicas clássicas. Que música podemos colocar ao anoitecer, ao amanhecer? É uma das perguntas aqui. Queria te pedir se você pode indicar para a gente. Olha, não é uma coisa tão absoluta. Você tem que ver o que eleva a sua consciência. Cuidado, porque às vezes a gente gosta muito de uma melodia, mas ela não é adequada para essa finalidade. Você tem que ficar sensível e sentir o que te afeta. Pode ser uma música instrumental, pode ser até uma música popular, mas você tem que ver o efeito que ela produz em você. Para mim, eu tenho uma minha listinha, e, sobretudo, eu amo demais a Lacrimosa, do Requiem de Mozart. E aquilo ali, a impressão que me dá é que ele invocou Deus e que Deus atendeu, e que está pairando em cima da música. Sempre me dá essa sensação. Ele invocou tão poderosamente a Deus que Deus atendeu. Você sente isso, a presença divina pairando sobre a música. Então, para mim, não existe nada parecido com ela. Mas não tô fechada, né? Quem sabe ainda encontro alguma coisa pela frente. Esse momento, a Lacrimosa, para mim, é o máximo. Uau, obrigada pela dica. Nós temos aqui uma pergunta também de qual a relação do ego, então, inevitável com a espiritualidade. Esse ego que também é tão batido, né? Na visão da professora, como é que a gente olhar para isso pode mais nos ajudar a lembrar de quem a gente é e praticar a nossa espiritualidade? Na verdade, você, quando vê a mitologia grega e vê o centauro e o minotauro, o centauro é um ser onde o humano predomina sobre o animal. O minotauro é um ser onde o animal predomina sobre o humano. A grande questão do ser humano não é querer combater o ego ou querer combater o eu animal, mas educá-lo na obediência a princípios e valores humanos. A alquimia medieval chamava isso das 3 obras, a obra em negro, que é descer lá nos porões da nossa consciência e ver todos os bichinhos que existem dentro de nós, perceber que temos um monte de bichinhos selvagens, e você não os elimina, você os educa, você os adestra na obediência. Depois vem a obra em branco, onde você então sofre a purificação, que é colocar o animal a serviço do humano. Perdão. Depois disso vem Citrinitas, que é a obra em amarelo, que é a maturidade. Para os alquimistas medievais, o homem maduro é uma coisa muito rara. Ele diz que a maior parte dos homens envelhece como as frutas, algumas frutas, que passam da fase verde à fase podre, não amadurecem. Porque não é tempo de relógio, é tempo interno. E os homens não sabem gerar esse tempo interno. Então, às vezes, chegam a uma idade muito avançada, muito imatura. O homem maduro é aquele que já entendeu a questão básica da vida. Quem é ele e como respeitar o eu animal, mas educá-lo na obediência. E depois vem a obra em vermelho, né? Que aí sim é a espiritualidade, é o encontro do teu nome interno, da tua identidade mais profunda, do teu papel no mundo. Lindo, muito lindo. Você nos fala muito então, reconhecer as necessidades da consciência superior, de, então, cuidar disso, dar um lugar para isso. Fazer isso mais por um trabalho de interno do que externo, né? Mais de observar sensações, de estabelecer um diálogo interno, de fazer esse encontro do Platão aí diário com nossa própria alma. E nos fala muito da ajuda que o princípio do centro pode dar nesse propósito. Queria te convidar a explicar um pouquinho para a gente como é que a gente pode se conectar melhor com esse princípio do centro, como é que isso pode ajudar a gente a dominar a nossa parte animal, ou melhor, a educá-la, e a então melhor caminhar para a espiritualidade. Quando eu entrei na Nova Acrópole, isso já vai um bom tempo, eu tinha 24 anos na época, faz um bom tempinho, um dia o meu professor, que é meu professor até hoje, o professor Luiz Carlos Marques, eu tinha ido a um happy hour, ele não estava nada satisfeito com aquilo, porque eu nunca bebi na minha vida, nada de álcool. Não existe nada mais caótico do que você estar num grupo que bebe e você absteme. Depois da terceira cerveja, ninguém dialoga mais, você fica ali totalmente fora da festa. Eu perguntei para ele o que é, como é que eu descubro o que me faz feliz? E aí ele me pediu que antes de dormir eu fechasse os olhos e repassasse todo o meu dia e tentasse descobrir em que momento eu tinha estado feliz. E foi uma descoberta incrível aquilo.
que eu repassei todo o meu dia. E eu fui lembrado numa hora que eu estava remexendo a terra do jardim da casa da minha mãe para plantar uma muda de roseira. Aquilo foi um momento de tanta felicidade, além de eu amar rosas e aquela plantinha ali tão tenra, e eu fazendo melhor para não machucá-la, com tanto carinho para aquela generosidade dela, né, de dar flores tão bonitas. Foi um momento maravilhoso, e o sol e os passarinhos cantando e eu ali. Aí eu percebi que muitas das coisas que eu fazia, eu batia ponto na diversão que um jovem deve ter. Porque eu era jovem e tinha que fazer, mas aquilo não me trazia absolutamente nenhum tipo de contentamento. Eu cheguei diante do espelho, e isso foi uma experiência muito interessante, Ellen. Falei para mim mesma, quem é você com 24 anos de vida não sabe nem o que te faz feliz? E o processo da filosofia é muito isso, você se fazer perguntas, começar a se encontrar no meio daquilo que você não é. Isso é a etimologia da palavra inteligência, né? Intelegere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que você faz, qual é que realmente é dotada de valor, e escolher dentre as coisas que a sociedade diz que você deve ser, quem realmente é você. Essa é a ideia do centro, que muitas tradições representavam como o coração. As máximas egípcias de Meri Caré, ele diz o seguinte, o coração do homem é o maior mistério do universo. Lava teu pensamento, tua palavra e tua ação em águas do coração. Coração é essa ideia do centro, é a minha identidade. É como se você imaginasse uma circunferência. Tem um centro, né? Uma circunferência definida por isso. Conjunto de pontos equidistantes do centro. Um centro, todas as coisas na minha vida são igualmente atendidas por aquele centro. Ou seja, a minha identidade, os meus valores, quem sou eu. Toda a minha vida é atendida por aquilo. Se eu não tenho centro, essa minha circunferência entorta toda, porque ela não tem um ponto de referência. E aí não roda. Porque uma circunferência toda torta não roda. A vida começa a se deslocar quando você orienta todas as coisas em relação ao teu centro. Aquilo que a gente chama de nome interno, né? Que muitas tradições chamam de nome interno. Uma vez, lendo uma passagem de um livro egípcio, dizia o seguinte, o teu nome interno está no horizonte. Aí eu fui entender que o teu nome interno é o teu sentido de vida, é o teu propósito. Quem é a Lúcia? É uma pessoa que, ao final de tudo isso, quer ser mais justa e mais fraterna do que ela é hoje. Sempre que a minha ação está indo nessa direção, eu sou a Lúcia. Sempre que estou indo em qualquer outra direção, estou fora de mim. Então, eu sei fazer escolhas, por exemplo, eu tenho valores, o bom é o que me leva para lá, o mal é o que me afasta, o honesto, o desonesto. Eu tenho discernimento, as coisas que me levam para lá são boas, as que me levam para longe são más. E tenho identidade. Se você perguntar quem é a Lúcia, é aquela que quer chegar à fraternidade e à justiça. Que outra coisa poderia ser a Lúcia? Minha carteira de identidade, meu CPF, meu e-mail, que outra coisa? E se eu perder tudo isso, eu deixo de ser? Ou se eu mudar de emprego, deixo de ser? Realmente, o que somos é o nosso propósito, que nos dá todos os diferenciais de vida. E isso é o centro, que é simbolizado pelo coração em várias tradições. A vida é toda harmonizada em função desse seu objetivo, que está sempre no plano metafísico, assim, está sempre no plano do ser. Cícero costumava dizer, certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, ao final de tudo isso, eu quero estar um pouquinho melhor do que eu era quando cheguei, quero deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que eu encontrei e quero fazer a diferença na vida das pessoas que contracenam comigo. E isso é um sentido de vida humana. Se você fixa um valor como busca, não tem medo de errar, e se não for justiça e fraternidade? Valores não tem contraindicação. No meio do caminho você coloca outro, acrescenta outro, não tem contraindicação. E é a única coisa que vale quando tudo isso findar. É muito encantador ouvir a professora falar de um viés tão prático da filosofia, né? Para tantas pessoas que valorizam a filosofia, nem sempre é tão simples entender como estabelecer um valor, um propósito, saber quem eu sou. E é maravilhoso você trazer aqui para a gente essa noite, professora, que, poxa, para todos os dias para rever em que momento você foi feliz no dia. E isso vai te dar pistas. Faz uma agenda, né? Se compromete com esse processo. A gente está com um monte de seguidor aqui dizendo, poxa, eu tenho 35 anos, 45 anos, eu não sei quem eu sou. Poxa, eu estou com 50 anos, eu sigo fazendo a pergunta. E você está sempre, professora, nos apontando caminhos que, assim, faz um pouquinho hoje. Refina o gosto um pouquinho hoje. O que mais você acredita que pode ajudar essas pessoas que não têm conseguido saber quem elas são?
Olha, uma das coisas é exatamente desenvolver o hábito da reflexão de ideias próprias. Se a pessoa delegou o direito de pensar em a vida dela para alguém, ela não vai encontrar identidade nunca. Ela vai estar sempre se padronizando segundo a moda. Costumo dizer que a vida é como se fosse um trem em alta velocidade. E os passageiros estão confortavelmente sentados nos seus bancos, e cada geração a janela muda de formato, tem uma moda. Agora o formato da janela é triangular, então todo mundo acha que o mundo é triangular. O formato da janela é redondo, todo mundo acha que o mundo é redondo. Ninguém tem coragem de colocar a cabeça para fora da janela e ver o que o mundo é e o que ele é fora das molduras da moda. É importante que a gente saiba que a gente pode construir nós mesmos, pode chegar a encontrar a nossa identidade sozinhos e deve ser sozinhos. Tá? Pegando orientação de grandes homens do passado, pegando conselho de homens que fizeram coisas boas, tá bom. Mas ninguém te poupa do ofício de construir sua própria identidade. E para isso tem que aprender a refletir, olhar a vida, refletir sobre os acontecimentos do dia. Lembra da frase bíblica? Pelas vossas obras vos conhecerei. Dá uma olhada no rastro que você deixou para trás. É rastro de uma borboleta ou de um elefante? Se existe uma coisa que não funciona quando a gente pergunta para alguém quem é você, normalmente ele responde uma fantasia, que não tem nada a ver com o que ele é, porque não se vê, tem medo de se ver. Então criou uma sobrepersonalidade, uma máscara, um estereótipo. Um bom conselho bíblico, dá uma olhada no caminho que você está deixando. Olha, terra arrasada, não pode ser caminho de borboleta. Olha para trás, vê os lugares por onde você passou, vê como que ficaram as pessoas com quem você interagiu, como ficaram. Mas é refletir muito claramente, inclusive as pessoas que te criticam. Não é para aceitar cegamente, porque aí pode ter muita inveja, pode ter muito boicote, mas sempre faço o exercício de levar em consideração a possibilidade de que elas possam ter alguma razão. Porque os meus amigos e as pessoas que me amam não diriam, os inimigos dizem. Então, dá uma boa olhada e ver, será que não tem como eu polir alguma aresta que impede que eu fire as pessoas dessa maneira? Ou seja, você vai ter que construir ideias próprias. Então, existem duas formas de você tocar a sua vida. Ou você vai no banco da frente, guiando o seu veículo, que é esse aqui, na direção que você escolheu conscientemente, ou você vai no banco de trás, de olhos vendados, não sabe quem está te guiando nem para onde, e a única coisa que você exige é que o banco de trás seja confortável, que é mais ou menos como a gente vive. Então, ou você assume as rédeas da sua vida, ou você nunca vai saber quem é você. Eu gosto muito do diário de Mahatma Gandhi, aquele Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Chegava um determinado momento que as pessoas o pressionavam, ele era um personagem público, todo mundo queria influenciá-lo, né? Então, havia 10 grupos em cima dele, tentando impressioná-lo com seus argumentos. Ele dizia, calma, levava tudo aquilo para casa. Voltava no dia seguinte com uma opinião que não tinha nada a ver com a opinião de nenhum dos 10 grupos, uma visão dele. Eu acho isso incrível, porque ficava todo mundo surpreso. E o pior é que ele saía fazendo o que ele considerava como certo, todo mundo corria atrás, porque era raro um homem assim. E todo mundo sabia que não ia encontrar um homem com identidade, ideias próprias tão facilmente assim. Acabava que todo mundo abandonava seus pontos de vista e corria atrás. Eu sempre achei isso muito interessante. Então, homens como ele e outros olhavam o que todo mundo está dizendo, tá bom, vou levar em consideração, mas iam para casa e comparavam com seus valores, com o seu propósito de vida, com a sua percepção de vida e chegavam a um conceito próprio. Por exemplo, um exemplo concreto. Hoje em dia existe uma onda na mídia, somos bombardeados de todo jeito para não acreditar no ser humano. Você já percebeu isso, Ellen? O ser humano é corrupto, o ser humano não é honesto, o ser humano não presta para nada, o ser humano é um projeto falido, o ser humano é mau. Eu olho e observo. 57 anos eu tenho de vida. Ao longo desses 57 anos, quantas pessoas foi que eu conheci tão más assim? Conhecer pessoalmente. Quantas foi? Assim, bandidas, mesmo de querer explorar o outro, roubar. Olha, não chega a 5%. 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas normais, talvez não muito altruístas, mas querendo levar sua vidinha, criar os seus filhos, querendo não importunar ninguém, nem ser importunado. A maior parte das pessoas que eu conheci eram pessoas ou comuns, mas de boa índole, ou pessoas muito boas. Como eu deixo alguém me convencer que a maior parte da humanidade é má, quando a minha experiência de vida não endossa isso?
Você sabe o que é a gente colocar uma venda nos olhos e comprar a visão do outro? Por que fazemos isso? Quantas loucuras a gente compra dessa forma? Nós temos uma amostragem de vida. Nós temos uma estrada para trás. Trabalhe em cima dela, dos dados que você tem. Reflete, chegue às suas próprias conclusões. Faça observar muito mais a vida a partir de agora, porque você sabe que isso é a tua matéria-prima para pensar a vida, vai ser a tua experiência. As pessoas dizem, né, tem que ler mais. Sim, tem que ler bons livros, né, clássicos, que isso é uma questão, porque hoje não publica um livro quem sabe alguma coisa. Publica quem pode pagar. Então, nós pegamos livros hoje que, o mais comum que tem, você cruza ele de ponta a ponta, não tem uma única ideia. Portanto, eu sempre recomendo a leitura dos clássicos, esses que cruzaram a história, fazendo diferença na vida dos homens, porque esses foram testados pelo tempo. Mas também não esquecer que a vida é um livro aberto. Imagine você que eu pego o conceito de Platão sobre a justiça. Aí, de repente, eu estou ali na esquina, o seu Zé da Silva, que vende um churrasquinho ali na esquina, e diz uma coisa maravilhosa sobre justiça. Não, mas você não é Platão. Perdi minha condição de filósofo. Filósofo é uma verdade, não Platão. E está sempre aberto para onde ela surge, para as luzes que surgem. Ele está em construção. Alguns se sentem seguros por se acharem donos da verdade. O filósofo se sente seguro por saber que sabe muito pouco, mas que está eternamente em construção. E esse pensamento é tão belo que ele te permite um estado de empatia com o outro. Se eu sei que eu não sou dona da verdade, eu procuro a verdade que está em você e te ofereço a minha verdade. Procuro esse centro em você e te ofereço o meu. E a gente realiza a dialética, né? Tese, antítese e síntese. Saímos os dois maiores disso. Ou seja, é um processo tremendamente belo, que qualifica as nossas relações, é a base das nossas relações. Que maravilha, professor. Você imaginar que a natureza não precisa da gente para construir coisas. Máquinas voadoras, está cheio de cometa viajando por aí. Máquinas super rápidas, ela construiu a velocidade da luz. Ela precisa de nós para construirmos a nós mesmos, porque isso ela não pode fazer. Existe uma lei, o livre-arbítrio, que não permite. Então, a única coisa que ela precisa de nós é que a gente construa a nós mesmos. O resto é de utilidade duvidosa, são meios. Os meios podem ser excelentes. Se você está indo para um abismo, é melhor não tê-los. Já imaginou? Eu estou com um Porsche indo para um abismo. Era melhor ir a pé. Vai mais devagar, tem tempo de repensar. Então, não pensem que é evolução modernizar os meios, perdendo os princípios e os fins. Não é modernidade, não é nenhuma vantagem. E, professora, sobre construir a nós mesmos, você nos ensina algo incrível, que é gerir o nosso tempo a partir desse centro, de quem nós somos, dessa identidade, desse projeto de vida, que só faz sentido realmente se for como você nos ensina. Queria que você falasse um pouquinho de como, então, a organização do tempo em torno do propósito pode nos ajudar a ser seres espirituais em crise. Sim, eu tenho um curso de administração do tempo, filosófico, né, que eu acho bem útil, que ele fala que você tem que fazer círculos concêntricos e começar do maior. De onde eu quero chegar em alguns setores, no pessoal familiar, no intelectual cultural, no profissional e no espiritual psicológico, na minha vida toda. Quando eu chegar lá diante da morte, a indesejada das gentes, né? Quando eu estiver de frente para ela, que tipo de ser humano eu quero ser? Desses 4 campos. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto para desenhar a planta. Depois o mestre de obras, todo dia, para saber o que fazer, ele vai olhar para a obra pronta, senão não tem jeito de construir nada. Então você começa com a vida como um todo, nesses 4 setores. Aí depois você encaixa a década, o ano, o mês, o dia de hoje. Tudo coerente, muito bem alinhado, mas começa com a tua vida como um todo. Eu desenvolvo vários exercícios mostrando isso. Isso é fundamental. Agora a gente tem um medo terrível de morrer, então não quer pensar na morte, como se ao não pensar, ela deixasse de existir. Né? Carl Jung dizia que quando nós viramos as costas para os nossos problemas, eles não deixam de existir, eles nos pegam pelas costas. É o que vai acontecer. Somos tão materialistas, vivemos como se fôssemos ser eternos, mas não acreditamos na eternidade. Você não acha isso curioso? Então, falar de morte sai para lá, ave agourenta. Mas nós necessitamos saber onde queremos chegar com tudo isso. Porque agourenta ou não, essa ave vai chegar e vai pousar no nosso umbral.
Tá? E não precisa ser abulhenta, na verdade. Nós devemos saber como queremos chegar lá, o que queremos construir. E ainda que o tempo seja mais curto que isso e nos pegue no meio do caminho, a gente vai com uma certeza. Se o palco fosse maior, eu faria um show melhor. Mas dentro do palco que me deram, eu dei o meu melhor. Eu caminhei na direção certa. Incrível. E falando em palco, professora, você também nos fala algo ali, estudando o Kaibalho, estudando o sagrado e o profano, que é o quanto a gente tem hipervalorizado o extraordinário e o palco e subestimado o ordinário, aonde está acontecendo a construção do nosso projeto no dia a dia. E você nos fala ali muito dos principais protocolos fundamentais da vida que a gente perdeu, né? A gente não cuida, a gente não faz. Você poderia falar um pouquinho para nós, então, nessa noite, sobre que protocolos são esses e como a gente pode resgatar um pouquinho disso? Tem uma série de elementos, eu, inclusive estou preparando um curso agora, onde eu pretendo falar de uma inúmera quantidade de detalhezinhos, porque isso é uma coisa tão interessante. Protocolo da vida, em primeiro lugar, é você ter como meta a unidade. Imagine você que você esteja dentro de casa com portas e janelas fechadas. Não gosto do sol, ele provoca radicais livres. Aí um dia você vê que aquilo é uma loucura, resolve abrir portas e janelas. A tua distância do sol nas duas situações é a mesma. Mas só pelo fato de você abrir portas e janelas, ele já te ilumina onde você está. Eu sou uma pessoa que busca a união. Nesse momento, eu já não posso ser tão egoísta e brutal quanto eu era antes. Nesse momento, eu já não posso tomar uma decisão que só traga proveito a mim mesmo. Nesse momento, eu não posso começar a regatear o dever de levar a sério a necessidade do meu filho, do meu cônjuge, a atenção que cada coisa necessita. Nesse momento, eu não posso regatear a obrigação das pessoas que passam por mim, olhar para elas e dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, considerando que ali tem um ser humano. Deixar de ser mecânico nas minhas relações com o ser humano, porque o ser humano é muita coisa para ser ignorado. Há uma tradição que diz que antigas tribos, o cumprimento delas era: eu te vejo. Você é um humano, é demais para eu ignorar. Ou seja, quando você se coloca em contato com a unidade, muitas coisas que antes eram normais já não são mais. Práticas que a gente faz inconscientemente. Você já viu a porta de elevador como é coisa engraçada? A porta do elevador abre, todo mundo quer entrar antes que as pessoas que estejam ali saiam. É uma loucura aquilo. Bom, eu busco unidade, então essa pessoa que está saindo é tão importante quanto eu, ela é parte de mim mesma. Então a gente começa a perceber que quando nós ignoramos o protocolo da unidade, começamos a condenar a humanidade a nós mesmos. É como uma célula que não pensa no bem do corpo, começa a ter uma atividade anômala. Daqui a pouco ela se reproduz, produz um tumor. E ao matar o corpo, ela morre junto. Em última instância, o egoísmo é suicida. Mas nós ignoramos isso, é uma loucura que a gente ignore a necessidade do outro. É como a minha mão achar que uma doença no meu pé pode ser boa para ela. Como assim? Se morre o corpo, ela vai junto. Então, a ideia da unidade é um elemento fundamental, que eu considero. Outro elemento que eu considero muito interessante é algo que Platão coloca num dos seus diálogos, que eu acho lindo. Ele fala, claro, estou traduzindo nas minhas palavras, não estou citando. Ele diz o seguinte, que existe um limiar do amor humano. Quando você para de olhar para as pessoas e para as coisas e perguntar para que isso me serve, começa a olhar para as pessoas e para as coisas perguntando como eu posso servir a isso. O centro já não é minha personalidadezinha que quer ser mimada. O centro é a natureza, é a lei do universo, é Deus, como você preferir. E eu sirvo. Tirar os meus interesses egoístas e tão passageiros do centro, uma estupidez investirmos a nossa energia, vida, em cima de uma personalidade que, quando a gente terminar de fazer isso, ela vira pó, que ela é absolutamente intranscendente. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Então, na hora de a gente começar a desenvolver uma relação e um investimento com coisas que realmente são nossas, se eu sou fraterno, se eu sou justo, se eu sou generoso, é algo que mergulha tão profundamente dentro de mim, que talvez nem a morte seja capaz de tirar. Khalil Gibran, que é um poeta que eu amo demais, ele tem uma passagem que ele fala sobre as moradas. E ele diz: o que tens na tua casa para fechá-la com tantos cadeados?
tens a brilhante generosidade, tens a grande empatia, tens o maravilhoso amor. Se não tens nada disso na tua casa, por que trancas a tua casa? Não tens nada. Começarmos a tesourar aquilo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Ou seja, uma série de protocolozinhos, mas esses dois iniciais eu já acho muito importantes. Né? Em primeiro lugar, considerar a unidade como origem e como meta, como se todos nós fôssemos para o ápice de uma pirâmide, cada um por uma face, uma pirâmide de muitas faces. Cada ser humano tem a sua vocação, a sua forma de encarar a vida. Mas subimos todos para um ápice comum, que são valores, virtudes e sabedoria, que é o ápice que a natureza espera de um ser humano. Se você vai pela música e eu vou pela carpintaria, não importa muito. Mas uma coisa é certa, à medida que subimos, crescemos como seres humanos, nós cada vez mais entendemos um ofício do outro, cada vez mais nos unimos. Se você está se unindo, desenvolvendo mais empatia, mais compreensão pela humanidade, é sinal que está subindo. Se você está se afastando cada vez mais da humanidade, é sinal de que está descendo. Contra a geometria não há discussão. Não é isso? Então, é uma série de reflexões que a gente ficaria a noite inteira aqui falando sobre elas. Mas se a gente desenvolve pelo menos um vínculo profundo com a unidade e tira os nossos interesses pessoais do meio da nossa vida, começa a praticar o servir e começa a praticar uma capacidade de se colocar no lugar do outro, desenvolver uma empatia verdadeira, querer penetrar no mistério do outro e doar aquilo que você tem, o seu próprio mistério. Isso ajusta as relações, isso ajusta a tua realização, porque quanto mais próximo do teu ideal, melhor fica, e isso ajusta a tua colaboração com o mundo. Quando você se colocar na frente do seu prato de comida, pensa, quanta vida foi investida pela natureza para me manter vivo? Olha quantos seres que estavam vivos, vegetais, às vezes animais, quanto a natureza está investindo em mim? O que será que ela espera de mim? Qual é o meu papel? Que belíssimo, né? Eu poderia passar a vida fazendo perguntas para a professora, é incansável te ouvir, muito feedback aqui maravilhoso. E para a gente ir caminhando para essa 1 hora juntas aqui, te agradecer mais uma vez. Eu quero até agradecer por ter pessoalmente conhecido o Profeta com a professora. Eu não conheci o Profeta, desde que conheci 1 ano e meio com a professora Lucilena, eu presenteio todo mundo com o Profeta. Virou meu presente clássico, porque é belíssimo mesmo, como nas palavras de Gibran a gente se lembra do ser espiritual que somos, para casa, para comer. E então, tenho aqui mais 2 perguntas para a professora, se tiver tudo bem, posso te fazer agora? Claro. A penúltima pergunta que tenho aqui para a professora é que também a professora nos fala de uma maneira belíssima das nossas 4 vestimentas e do quanto nos alinhar às leis do universo nos faz cumprir o nosso papel aqui. Então, queria que a professora falasse um pouquinho para a gente dessas 4 vestimentas e como isso pode nos ajudar em tempos de crise. Sim, nós temos, segundo a tradição indiana, um corpo físico, eles chamam de heterofísico, um corpo energético, é como se você imaginasse um aparelho que foi desligado da tomada. Todas as peças estão ali, mas não tem a energia que faz tudo aquilo funcionar. Né? No caso do homem, a energia é chamada de prana por essa tradição. Energia é vida, energia que dá vitalidade a todos os seres vivos. Temos um corpo emocional, que também é conhecido como astral, e temos um corpo de mente, mas mente prática, essa mente voltada para resolver os problemas do dia a dia, que é chamada de kama manas, desejo-mente. E acima disso temos uma identidade, né? Aquele centro, uma mente pura, uma capacidade humana de reger a vida, que é aquilo que realmente nos caracteriza como seres humanos, o 5º elemento. Uma mente pura, altruísta, que foi feita para dominar essa personalidade. É interessante que a gente observe que na nossa educação, os nossos pais têm uma grande preocupação da gente educar o nosso corpo físico. Então, tem que aprender a engatinhar, depois tem que aprender a sentar, tem que aprender a pegar o talherzinho, depois pegar um lápis, andar e tudo mais. O domínio do nosso corpo físico nos traz um grande ganho. Imagine você que eu queira ir até a porta dessa sala onde estou. Eu domino minhas pernas. Rapidamente elas me levam lá. Agora, imagina chegar a essa porta se eu não dominasse as minhas pernas.
eu me arrastando, me agarrando nas coisas e ela querendo ir para trás, para o lado, para qualquer lugar. Seria uma loucura. O tempo e o dispêndio de energia para chegar à porta seria enorme. Mas nós não percebemos que se nós tivermos um domínio sobre as nossas emoções e pensamentos, como dominamos as nossas pernas ao andar, o ganho de velocidade na vida também é enorme, imenso. Quantas coisas a gente compreende mentalmente como nobre, justa e boa, mas eu não gosto, capricho emocional, né? E isso para Platão é formação de caráter. Aprender a gostar daquilo que te eleva na condição humana. E aprender a rejeitar aquilo que te animaliza. Depurar o gosto, ou seja, tomar as rédeas do teu plano emocional. De tal maneira que você caminhe para aquilo que é humano, porque deve e porque gosta. Mesma coisa o plano mental. A gente senta para estudar, você percebe que quando a gente abre o livro, a gente pensa em tudo, menos no que está naquele livro. Eu me recordo dos meus tempos de UNB, que tinha aqueles caixotinhos na biblioteca para que ninguém olhasse para lugar nenhum, só para o livro. O pessoal enchia o caixotinho de história, de desenho. Aí a gente ia para lá fazer o quê? Ficava lendo o desenho, essas coisinhas do caixotinho. Ou seja, é uma coisa incrível a dificuldade de concentração que nós temos. Já pensou ter capacidade de chegar para a sua mente e dizer: mente, pense nisso, porque eu necessito entender isso. Mente, pare de pensar nisso, porque isso é uma forma mental circular que está me fazendo muito mal. Mente, pense em coisas boas, nobres, justas. Tá? Concentre nisso aqui. Imaginou a gente ter capacidade de comandar esses elementos, porque são veículos. Não são aquilo que a gente é. Tanto são veículos que com a morte ficam. Né? São veículos. Agora, para isso, você tem que ter encontrado alguma coisa que esteja acima deles, que é aquela busca da identidade que eu falei. Uma mente altruísta, que veio ao mundo para fazer diferença e que não quer meramente sobreviver, que é verdadeiramente vida, vida humana. Imagina você quando a gente tem um cachorrinho. Minhas filhas me ensinaram isso, porque a gente sempre teve cachorro. Elas rolavam com os cachorros, que ninguém sabia dizer onde começava a criança, onde terminava o cachorro. O cachorro adorava elas, mas não respeitava elas. Eu sempre adorei cachorro, mas eu sabia quem era cachorro e quem era eu. E eles me adoravam, mas me respeitavam. Você não domina esse quaternário, esses fatores da personalidade, se você não tiver uma identidade acima deles. Quando você se identifica com eles, eles fazem gato e sapato de você. Portanto, se o homem não tem uma identidade maior, que está acima dessa mera sobrevivência, ele não tem chance de dominar a sua personalidade. E quando ele a domina, ela é um raio laser. Porque todos esses veículos focados numa única direção, você já imaginou a potência que isso se torna? E você vai ver que os grandes homens da história, que fizeram coisas que a gente duvida, às vezes, como é que um ser humano pode fazer aquilo. Eu gosto muito de um compositor, que é Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach viveu uma vida extremamente sacrificada, fez 1.200 obras. Você sabe lá o que é isso? Imagina o que é um ser humano fazer 1.200 obras, é uma coisa de louco. E ele teve 21 filhos. Na idade, já no final da vida dele, só tinha 8 vivos, a maioria morreu por pobreza, por inanição, por isso, por aquilo. E com tudo isso, foi capaz de se impor essas circunstâncias e fazer 1.200 obras que são as melhores do mundo. Hoje ninguém duvida que é o compositor. É claro que eu sou um pouco puxa-saco dele, porque realmente eu amo. Mas é uma unanimidade de que ele é o compositor. Ou seja, os homens que dominaram a personalidade a ponto de fazer isso com ela, ele tinha uma identidade acima dela. E, professora... Como se você imaginasse a pessoa que ganhou uma vela. Você viu que bonitinhas essas que dão para a gente hoje? Vela foi feita para gerar luz. Mas aí, não vou, ela é tão bonita, não vou queimá-la. Mas ele é seco. Daqui a pouco resseca a tua vela, ela esfarela. Sem nunca ter dado luz. Ou seja, ela morre sem ter nascido como vela. Quando a gente fica deixando a nossa personalidade muito solta, ela morre sem dar luz. Ela é parecida com a vela. Ela também veio para dar luz. Ela esfarela sem nunca ter sido humana, sem nunca ter dado luz. Para isso é preciso tomar consciência de quem somos e dominar a personalidade, assim como dominamos o nosso carro, nos leva onde a gente quiser. Muito bom. A professora, sobre domínio de personalidade, eu vou emendar o comentário com a última pergunta, para respeitar o tempo da professora também, mas o tempo que a professora quiser e puder estar aqui é uma honra. A professora nos fala de algo estudando Caibalion que mudou minha vida.
e que eu sei que mudou a vida de milhares de pessoas, que é de como é que eu domino a minha personalidade pela percepção das ideias que me passam. Você fala de algo estudando o Caibalion, professora, que é de que assim, eu chego num ambiente, começo a pensar o que não é um conteúdo mental típico meu, o que isso fala de mim para mim? Como é que eu domino esse conteúdo mental? Que é algo que mudou mesmo a minha percepção dessa partilha que a gente tem todos os dias. Tipo, cheguei e me veio algo à mente que não é típico meu, não é do meu projeto de vida, não é da minha identidade, então por que me veio isso? O que eu faço com isso que me veio? Então eu queria pedir para a professora, para encerrar, falar um pouquinho disso, desse gerenciamento do conteúdo mental pelo estudo, pela percepção, pelo projeto de vida, e incrementar com que seja possível no tempo que a gente tenha, sobre algo que você fala muito bonito também para a gente, professora, que é assim, como é que a gente pode sair das dores do ventre do monstro conhecendo quem a gente é? Como é que eu, realmente conhecendo quem eu sou, conhecendo o meu conteúdo mental e vendo que passou uma coisa que não é, como é que isso me ajuda a sair do ventre do monstro? Se você puder falar um pouquinho mais disso para a gente. É interessante, porque dizem que os sábios, sábios perfeitos, eu nunca conheci nenhum, devem ser extremamente raros, né? Mas dizem algumas tradições que já houve alguns seres que detinham, não toda a sabedoria, mas um bom grau dela. Eles sabem impedir que formas mentais entrem na sua mente. Mas é um processo muito avançado. É como você estar dentro de uma piscina que está contaminada com alguma doença de pele. É difícil, você vai ser contaminado. Nós estamos dentro da piscina mental da humanidade e não somos sábios. Não podemos impedir que as formas mentais entrem, as formas emocionais também. Então, o que você pode e deve fazer no nosso nível, que não somos sófos, sábios, somos só amantes da sabedoria, né? Filosóficos. Escrever, por definição, o que é próprio meu. Quais são meus pensamentos? Eu recomendo escrever, inclusive. Eu sou uma pessoa que me interessa em pensar sobre o sentido das coisas, me interessa em aprender com qualquer ser humano que passe na minha frente, me interessa em ajudar cada pessoa a subir um degrauzinho na sua longo caminho de volta a Deus. Eu sou uma pessoa que me interessa em utilizar todas as oportunidades para praticar algum valor. Por definição, você escreve tudo o que é você. Porque isso é um ato de vontade. Nós nos construímos por definição. Passou uma forma mental que não tem nada a ver com isso, Deus, não é minha. Não se identifique com isso. Lá vem um ódio. Oi, ódio. Tchau, ódio. Boa viagem, ódio. Deus está passando por aqui um ódio. Sei quem é o dono, mas ele passou por aqui. Eu não me identifico. O que acontece com uma pessoa que não tem nenhuma definição de quem ele é que tudo que passa na sua mente, ela cria um vínculo. E ódio. Por que será? Aí ele vai procurar na sua vida quem é que ele fez alguma coisa. Daqui a pouco ele agrega uma etiqueta emocional naquilo, encontra um fato na sua vida e passa o dia inteiro tendo ódio. Desse jeito não dá para ninguém construir esse próprio. Quando você pratica bastante isso, que não é nada do outro mundo, é uma prática simples. Digamos que você seja uma professora, como eu. Às vezes pode acontecer, já aconteceu comigo, de uma forma mental entrar do nada, às vezes você conseguir identificar pelo rictus facial da pessoa quem é o dono. Se olhar para esse grupo, é de fulano. Não tem nada a ver comigo isso. Deixo, percebo, vejo passar, vejo sair, me despeço dela, não crio nenhum vínculo. E às vezes, quando se trata de um grupo ali que está muito próximo de você, você pode até arriscar. Às vezes, para o rictus facial, você vê, é de fulano. É interessante isso, porque assim você vai começando a se defender. Não ser um joguete na mão das circunstâncias. Nós estamos dentro da piscina dos pensamentos e das emoções da humanidade, que não são, digamos assim, imagine os pensamentos e sentimentos que a humanidade joga no plano mental e emocional. Não são predominantemente bons, né? Principalmente num momento histórico como esse. Se você não tem essa identidade e essa capacidade, vira um joguete na mão das circunstâncias. Uma pluma ao vento, é escrava do vento, não tem nenhuma liberdade. Certo? E a questão de sair do ventre do monstro, a coisa fundamental é você querer sair. É um ato de vontade. Vontade é uma palavra maravilhosa que hoje a gente quase não entende. Vontade, no mito do rei Arthur, é Excalibur cravada na pedra. Né? Diz que não há matéria tão resistente que a vontade humana não seja capaz de atravessar. Vontade humana, existe um ditado, inclusive, que diz que onde há uma vontade é um caminho.
é capaz de drenar pântanos, de irrigar desertos, é capaz de desviar o curso de um cometa. Quando você se projeta, você é capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Normalmente hoje chamamos de força de vontade, entendemos mais, né? Porque a vontade é muito mal compreendida. E a vontade tem dois componentes. No plano mental, decisão. E no plano físico, ritmo, perseverança e constância. Ritmo é que sustenta a vida, é o ritmo do teu coração, do teu pulmão, o ritmo peristáltico dos intestinos. Ritmo sustenta a vida. Então, se alguém quiser te deter, ele tem duas possibilidades. Ou ele vem no plano físico e te segura, que é chato, mas você se liberta e daqui a pouco pega o ritmo de novo. Ou ele entra no plano mental e diz, será, Ellen, que vale a pena você ter como meta de vida ser justa e fraterna? Olha, que isso é uma bobagem. Sabe aquela sua prima? Tem a sua idade. Já tem um apartamento em Miami e 4 carros. E você com essa besteira. Não é melhor você repensar isso aí? Olha que o tempo está passando. No que você diz, será, perdeu tudo. Percebe? Então, se você quer sair do ventre do dragão, do monstro, seja lá o que for, a primeira coisa que você tem que ter é uma vontade real de sair. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu vou estar do outro lado. Né? Porque não vou desistir, então inexoravelmente vou chegar lá. Aconteça o que acontecer, vou cair 1000 vezes, vou levantar 1001, mas vou continuar caminhando nessa direção. E um dia, se você está indo para lá, você encontra comigo lá, porque eu vou. Sai da frente porque eu vou. Essa determinação, essa vontade humana, para os indianos é Atman, é a coisa mais divina que o homem tem dentro de si. Porque realmente é capaz de virar o mundo ao contrário. Se você tem essa decisão no plano mental e sabe manter o ritmo no plano físico, você vai chegar onde você quiser. Agora, se é só uma declaração de boas intenções, que nem o regime, né? Vou começar na segunda-feira, mas em off você já está planejando e comer uma feijoada com janeiro. Você não quer realmente. Você mente para si próprio. É uma proposta para inglês. Primeira coisa é você realmente querer. Eu quero ser humano. Eu não abro mão de sair daqui melhor do que eu entrei. De fazer diferença para o mundo. Eu não abro mão. Ah, mas ninguém entende. Problema de quem não entende. Eu vou assim mesmo. Ah, mas não sei o quê. Não importa. Ah, mas se você no meio do caminho não puder caminhar, se me comerem uma perna, eu vou pulando numa perna só, mas eu vou chegar lá. Muito bom, professora. Professora, tua existência, teu empenho, teu esforço alimenta a nossa vontade e alimenta a nossa alma mesmo todos os dias. Quero agradecer teu tempo, tua disponibilidade de estar pela segunda vez com a gente, fazer votos que essas vezes não parem, que a gente tenha muitas outras oportunidades, que cada seguidor aqui que está maravilhado com a professora, que quer dar abraço na professora, que está encantado, que está aqui enaltecendo a utilidade de todo o trabalho da professora na existência, possa se beneficiar dos cursos da professora, que tem 3 cursos online ali, então, e de tanto conteúdo valiosíssimo, gratuito pela Nova Acrópole. Quero agradecer infinitamente e dizer que, então, graças também à presença da professora Lucilena aqui, a Ana Justra pode agora oferecer uma condição para que cada associado assine a Acrópole Play, sendo o primeiro mês gratuito. Então, algo bem especial, é um conteúdo maravilhoso, eu sou assinante, é imperdível, a coletânea que tem ali com a professora e com tantos outros professores é muito especial, é muito acessível, não percam isso. É um benefício. Só dando uma explicaçãozinha, Ellen, a gente tem um canal do YouTube, que tem 500 palestras gratuitas, e a gente tem a plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, que tem uma mensalidade de R$20,90, que é como a gente sustenta os nossos 2 projetos sociais, que é o Crianças para o Bem e o IP-Arte, que reúnem cerca de 450 crianças. Então, todos 2 não têm as mesmas palestras. A Acrópole Play tem mais de 300 palestras totalmente diferentes. E algumas leituras comentadas muito boas, enfim, muito bom, assim como o YouTube. Muito bom. Fica o convite para que conheçam. E agora, com esse acordo com a Ana Justra, o primeiro mês é gratuito para que você possa fazer uma experiência. Se não interessar, pode descadastrar sem nenhum problema. Maravilhoso, aproveitem, espero que vamos procurar deixar salva aqui a live, desfrutem dessas palavras tão sábias da professora quantas vezes precisarem e que desfrutem mesmo da existência pessoal através dessa sabedoria. Temos trabalho para a vida inteira, é certo. Se a gente se comprometer a praticar o que ouvimos da professora aqui hoje, já está, um trabalho para a vida toda.
E eu, então, encerro agradecendo uma vez mais tua existência, professora. Obrigada mesmo. Você é um grande fator de soma para o Brasil e para o mundo, e eu espero que mais pessoas se tornem um fator de soma pela tua ajuda, pela tua missão. Muito obrigada, Ellen. Muito obrigada a todos que nos ouvem. E, claro, contem sempre comigo. Estou sempre por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço, super boa noite aí para todos os associados e seguidores e boa noite. Até mais.